Vamos lá, então, gente. Ó, hoje a gente vai tratar, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as ligações interatômicas. Então, a gente vai falar amanhã a gente vai falar sobre as ligações intermoleculares, né? A gente tem ligações intermoleculares e interatômicas. As ligações interatômicas são as ligações entre átomos, que vão formar as moléculas, tá certo? Isso daí tá lá se eu não me engano, agora eu não vou me lembrar de cabeça assim qual que é a unidade, mas eu estava vendo lá, com a aula de hoje, vai dar respaldo para vocês fazerem um pedaço da atividade 5, atividade 6 e atividade 7, se eu não me engano. E até um pedaço da atividade 8 também, vai dar respaldo para a gente fazer todas essas atividades, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, começando com as ligações interatômicas, a gente tem 3 tipos de ligações interatômicas, né? A gente vai ver as ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas, que a gente chama de mar de elétrons. Mas para isso, para a gente entender melhor essas ligações, a gente tem que entender uma regrinha, que a gente chama ela de regra do octeto. Na semana passada, a gente falou que os elétrons, que cada átomo, né, tem ali a sua eletrosfera. E essa eletrosfera, ela é dividida em várias camadas. A regra do octeto diz que um átomo, ele vai ficar em seu estado, vamos dizer assim, de equilíbrio, vai atingir uma estabilidade quando ele tiver 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada desse átomo. Então, quando esse átomo atinge esse número de 8 elétrons nessa última camada, a gente chama ele de um átomo estável. Ele está com a sua camada de valência estável. Por isso que a gente chama isso de regra do octeto, tá certo? Então, todas as nossas ligações, na verdade, todas não. A gente tem algumas exceções a essa regra do octeto. Mas a grande maioria das nossas ligações pode falar. Só já que você tocou no assunto em relação ao camada de valência aí, tira uma dúvida minha aqui. Pode falar. Tem um exercício aqui que está perguntando níveis de energia, quantos níveis de energia, qual o último subnível e a quantidade de elétrons na camada de valência. O nível de energia é a quantidade de linhas daquela que eles são preenchidos, no caso, se for até a 5, por exemplo, aí são 5 níveis de energia, no caso. Isso. Na naquele verdade, a diagrama gente tem ali um S2, 2S2, 2P6. Então, a gente tem aquele 1, 2, 3, 4, 5. Se for até no 5, ele tem 5 níveis de energia. É isso mesmo. O último é aonde para, né? O último subnível é a última. A gente tem aquela seta percorrendo, né? Sim. Ela não percorre certinho, ela não percorre reto, não. Ela tem aquela distribuição na diagonal. Então, o último subnível que for preenchido é o último subnível energético dele. Tá, e a camada de valência é a soma dos elétrons da última linha, né? Da última linha. Então, por exemplo, no nível 5, ele pode ter apenas 2 elétrons no nível 5. Ele pode ter até mais vamos dizer assim, o último subnível, o subnível mais energético dele, né? Que é o último subnível a ser preenchido, não necessariamente vai estar na camada de valência. A camada de valência é a última camada que ele preencheu, que é o último nível energético ali que ele preencheu. Sim, então eu tô correto, então. Meu raciocínio está certo. Obrigado. Beleza. Que é justamente o que a gente está falando. O elétron, ele precisa ter, o átomo, desculpa, né? O elétron não, o átomo, ele precisa ter 8 elétrons nessa camada de valência, tá certo? Para ele atingir essa estabilidade. As ligações, principalmente as ligações iônicas e a ligação covalente, o objetivo dessas ligações é justamente atingir essa estabilidade, atingir esses 8 elétrons na camada de valência. É lógico que existem algumas moléculas que fogem dessa regrinha do octeto. Essa regra do octeto, ela não vale para todas as moléculas, não. Tem alguns casos de exceção, mas para a grande maioria das moléculas, a gente tem aí essa regra do octeto sendo válida, tá certo?
Aí, que tem alguém entrando. Então, vamos lá. O primeiro tipo de ligação que a gente vai ver hoje vão ser as ligações iônicas. O que são as ligações iônicas? As ligações iônicas são ligações que fazem a transferência de elétron entre dois átomos. Então, eu tenho um átomo e tenho um outro átomo. Um desses átomos doa o elétron sai, né? Ele perde elétrons para um outro átomo, tá certo? Então, isso a gente chama de ligações iônicas. Para a gente ter uma ideia dessas ligações iônicas, um tipo, aí tem ali interações entre íons de cargas positivas e cargas negativas, né? As ligações iônicas, para a gente entender melhor até quais são elas, por exemplo, o sal de cozinha, que é esse primeiro aí do exemplo, o NaCl, que é esse também do desenho aí do lado, né? Que tem uma estrutura cristalina. A grande maioria dos compostos que são formados por ligação iônica, eles têm uma estrutura cristalina, eles têm uma estrutura organizada de forma a formar algum cristal. Isso fica muito claro para a gente quando a gente pensa nos sais. A grande maioria dos sais, para não dizer todos, são formados através de compostos iônicos, têm ligações iônicas. Tem alguns sais que têm ligações covalentes também, mas a grande maioria deles são ligações iônicas. E aí a gente percebe que todo sal, né, independente, lógico que a gente tem mais sais aí, né, a gente conhece o sal de cozinha, mas a gente vai ter o cloreto de potássio, que é um sal também, a gente vai ter outros aí, sais que têm esse formato cristalino também. Então, todos aí que têm esse formato cristalino são os sais. E esses sais, eles são compostos iônicos. Então, por exemplo, para a gente entender como que funciona essa desassociação, esses íons, alguma experiência que já foi feita, né, que vocês já devem ter visto, é aquela experiência de eu colocar um sal, de eu pegar uma água e dissolver sal. Como assim, formato cristalino? Caroline, é um formato de um cristalzinho. O sal, ele não tem, se a gente pensar no sal grosso, ele não tem ali os cristais de sal grosso? Aquilo dali é um formato cristalino, ele é sempre, a grande maioria desses compostos iônicos tem essa propriedade de formar compostos em formatos cristalinos, que são ali no formato de pequenos cristais. São os grãozinhos, né, que a gente pode falar. Deu para entender o que é esse formato cristalino? Beleza. Então, olha só, continuando. Tem uma experiênciazinha, depois eu vou até ver mais para o final da aula, eu vou ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho aqui uma animação dessa experiência. Eu tenho um pote de água e ponho 2 eletrodos ali ligados numa lâmpada, 2 pedaços de fio ali dentro daquela água. Se a gente coloca, e no outro lado no outro lado ali daquele pote de água, eu ponho ali uma bateria. Se a gente adiciona sal, se a gente vai adicionando sal, eu aumento a capacidade daquela água de conduzir energia elétrica. Eu acho que aí esse negócio aí da água salgada, conduzir melhor a energia elétrica, né? Todo mundo entende isso, todo mundo já viu falar isso, pelo menos, não é? A água salgada, ela conduz, quando eu dissolvo sal na água, ou sal de cozinha, ou NaCl ou outro sal na água, eu tendo a aumentar a capacidade dela de conduzir energia. O porquê disso vem muito dessa característica dos sais, que ele é um composto iônico. A desassociação iônica, ou seja, um sal, uma molécula de composto iônico, quando ela se quebra em um átomo. Seria alguma coisa relacionada, não é bem a eletrólise da água. É parecido, mas não é bem o que eu estou querendo dizer. A eletrólise da água é a quebra da molécula de água. Nesse caso aqui, a gente está falando de aumentar, de diluir sal na água para poder aumentar a condução elétrica dela. A eletrólise da água é a quebra, né? Quando a gente fornece uma energia grande para a água ali, um potencial de energia, ela começa a se quebrar ali em hidrogênio e oxigênio. Mas não é bem isso que a gente está colocando aqui, não. Aí, olha só, eu aumento essa capacidade de conduzir energia ali na água justamente porque eu dissolvo átomos positivos e átomos negativos. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou abrir aqui e vou mostrar isso para vocês. Eu tenho a dissolução, né? Eu tenho átomos positivos e átomos negativos sendo dissolvido ali na água. Então,
eu consigo aumentar, eu consigo criar um caminho, né? Como se fosse como é que eu vou te explicar? Como se fosse um fio condutor formado aí por esses dois íons, um íon positivo e um íon negativo. Então, a forma de dissociação desses íons na água formam aí essa condução elétrica. E quanto mais eu aumento, quanto mais eu ponho sal na água, né, melhor fica aí essa condução elétrica. Tá certo? Aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês aí uma outra tela. Espera aí, deixa eu interromper aqui. Já vi experiência de máquina de solda feita a partir desse princípio. Basicamente isso também. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. E o que eu tô falando é de um esquema desse daí, tá vendo, gente? Ó, eu tenho uma bateria e aí eu tenho dois eletrodos aqui, um positivo e um negativo. Se eu ligo aqui, ó, essa bateria aqui, ela tá sem, essa água aqui, ela tá sem sal, né? Quando eu adiciono sal nessa água aqui, ó, eu aumento o brilho da luz. Tá vendo que a luz, ela tá aumentando de brilho aqui? Justamente por quê? Porque eu tô desassociando o sal, ele tá quebrando-se em moléculas em íons positivos e negativos, e aí eu consigo ver esse sal, melhorar essa condução. Tem até aqui, ó, quando eu jogo aqui, ó, o sal na água, eu tô vendo, vocês estão vendo ali, ó, eu quebro em partículas, o verdinho aqui é o cloro, o positivo, o negativo, né? E o roxinho ali, ó, é o positivo. Então, quando eu libero quando eu libero esse composto aqui, quando esses íons são liberados, né, eu tenho essa desassociação iônica aqui, eu faço com que eu consiga conduzir melhor a eletricidade. Eu tenho partículas suspensas aqui, positivas e negativas. Geraldo. Pode falar. Tem alguma coisa em relação a ter um exercício lá, energias de ionização do carbono? Tem até um gráficozinho lá pedindo para explicar a variação de energia de ionização do carbono. Então, tem alguma coisa a ver com isso que você está falando aí? Eu vou até explicar para vocês essa questão, para vocês poderem entender e fazerem aquela questão lá. Mas vou explicar agora, Pedro Paulo. Mas dessa experiência aqui, deu para vocês entenderem que quando eu tenho a desassociação dessas moléculas, ficou um pouquinho mais claro, né, o que eu estava falando. Deixa eu interromper aqui e voltar para o meu slide. Olha só, disso que eu acho que é o Pedro Paulo que perguntou. Tem lá uma questão falando sobre essa questão da ionização do carbono, né? Que é justamente ionizar, quando a gente fala esse processo de ionizar, é justamente a gente ter moléculas, a gente ter átomos que estão com mais ou menos elétrons. Ou o processo de ionizar um átomo é retirar ou doar elétrons para esse átomo, tá certo? Por isso que a gente chama isso daqui de ligações iônicas. Um átomo está recebendo elétrons e o outro está perdendo. Eu vou até mostrar um desenho ali para vocês entenderem isso. Quando a gente fala lá do carbono, o que acontece? Os átomos que sofrem ligações iônicas, eles fazem... O que é a tendência deles? Por que eles sofrem ligações iônicas? E quais são esses tipos de átomos? Se a gente olhar aqui o exemplo do NaCl, o que acontece aqui, ó? A ligação entre Na e Cl, se a gente for olhar na tabela periódica, o Na, que é o sódio, ele está aqui, ó, na primeira coluna da tabela periódica. Ou seja, ele tem apenas um elétron na camada de valência. Lembrem o seguinte, ó, grupo 1, elétron na camada de valência, grupo 2, 2 elétrons na camada de valência, grupo 3 aqui, ó, 3A, 3 elétrons, 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Esses daqui do meio, isso muda. Mas para essas colunas aqui mais altas, ó,
A gente tem. E a última aqui, a gente tem 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente lembrando disso, se eu olhar aqui, ó, o Na, ele está na primeira coluna. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência. E o cloro, ele está aqui na sétima, no grupo 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece? O cloro, ele precisa receber, se ele receber 1 elétron, ele já fica estável, ele já vai ficar com 8 elétrons na camada de valência dele. E o NaCl, por sua vez, se ele perde 1 elétron, ele já se torna estável, porque aí ele fica com 8 elétrons na camada de valência dele. Tá certo? Se a gente for fazer a distribuição lá do sódio, do cloro, a gente vai ver que ele tem 8 elétrons. Se eu tiro 1 elétron da camada esse elétron da camada de valência dele, a camada mais interna do átomo, né, do Na, ele vai ter 11 elétrons na camada de valência. A distribuição eletrônica, ó, do sódio, deixa eu até olhar aqui para poder mostrar para vocês, ó, vai ser a distribuição eletrônica do sódio, seria aqui só para vocês poderem entender isso, ó. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6, ó, desculpa, 2P6. Então, ali a gente já tem 2, 4, 10 e 3S1, não é isso? Ou eu estou errado? Não, é isso mesmo. 3S1. É isso que é a distribuição eletrônica dele, ó. Um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então, se ele perde esse elétron aqui, ó, no subnível 1, que é a camada de valência dele, é essa camada aqui, é esse 3 aqui. Se ele perde esse elétron aqui, ó, a outra camada mais interna dele, que é a camada 2, fica com 8, tá vendo? E aí o Na fica estável. Já o cloro, se ele ganha um elétron, né, ele tem 8 na camada de valência dele, ele tem 7, desculpa. Se ele ganha um elétron, ele fica estável. Tá certo? Então, olha só, isso que a gente está falando aqui é justamente isso, os átomos que tendem. Por isso que a gente fala o seguinte, as ligações iônicas, elas tendem a acontecer com átomos que estão na camada 1A e na camada, as interações entre átomos que estão na camada 1A e 2A, elas tendem a acontecer com átomos que estão nas camadas 3A, 4A, 5A, 6A. Porque esses átomos, uns têm as tendências de perder elétrons e o outro tem a tendência de receber elétron. Tá certo? Lembram daquela questão da eletropositividade e eletronegatividade? Então, os átomos que estão... Porque, olha só, eles estão distantes, né? Eu tenho Na aqui numa camada e o cloro está lá na outra... Está lá no outro grupo, né? Eles estão distantes na tabela periódica. Então, quanto maior a distância entre esses átomos que formam esses componentes, se a distância for muito grande, a tendência deles formarem ligações iônicas é maior do que eles formarem as ligações covalentes que a gente vai ver. Deu para entender isso que eu falei, gente? Olha só. Os átomos que estão... Beleza, eu vou repetir. Os átomos que estão esses átomos aqui, os elementos que estão no grupo 1A e os elementos que estão nesses grupos aqui, ó, os elementos desses grupos com os elementos desses grupos, principalmente dos últimos 2 grupos aqui, ó, quando eles se interagem, a tendência deles formarem ligações iônicas é maior do que eles formarem ligações covalentes. As ligações covalentes vão acontecer muito entre átomos que estão aqui, ó, nessas últimas 5 camadas aqui. E as ligações iônicas acontecem mais com esses átomos. Por quê? Porque esses elementos aqui, eles tendem a perder elétron, porque eles só têm 1 ou 2 elétrons na camada de valência. Então, se eles perdem esse elétron, eles conseguem chegar na estabilidade.
Agora, esses elementos aqui, eles tendem a receber elétron, porque eles estão mais próximos de atingir a estabilidade se eles receberem elétron. Deu para entender, Geraldo, gente? Isso? Pode eu falar. não consegui entender como é que você consegue ver o valor da camada de quantos elétrons tem na camada de valência através dessa tabela periódica aí. Ah, isso daqui é uma regrinha que a tabela periódica permite para gente. Eu expliquei disso até na última aula. Se eu olhar aqui, ó, a coluna 1 e a coluna 1, 2, essa 13, 14, 15, 16, 17, 18, elas seguem a seguinte regra. Esse número aqui que eu tenho, ó, 1, então eu tenho um elétron na camada de valência. 2, 2 elétrons na camada de valência. A 13 aqui, ó, 3 elétrons na camada de valência. A 14, 4 elétrons. 5, 6, 7, 8. Isso é uma regrinha da construção da tabela periódica. A tabela periódica é construída de forma tal que essa regra ela sempre é válida. Tá certo? Beleza, obrigado. Luana, deu para entender o que eu falei sobre a tendência do átomo de receber ou doar elétrons? Beleza. Agora, olha só, gente. Voltando, para vocês entenderem que a gente está falando de doar, de receber, de doar elétrons. Lá no exercício, naquele exercício que fala lá no livro, ele pergunta lá sobre retirar um átomo ele retirar um elétron do átomo de carbono. A distribuição eletrônica do carbono, deixa eu colocar ela aqui, ó, é 1s2, 2s2, então 4, o carbono tem 6. 2p4. Não, tá errado. 2p2. É isso aqui que é a distribuição elétrica do carbono. Tá certo? Deixa eu conferir, porque nunca é mal a gente conferir as coisas. É isso mesmo. Aí ele fala o seguinte: se eu retiro, quando eu retiro os elétrons do átomo do carbono, quanto mais interno esse elétron tiver, ou seja, esse subnível aqui, ó, o subnível mais energético dele é esses dois átomos aqui. Então é mais fácil eu tirar esses dois elétrons do átomo de carbono do que retirar esses dois elétrons do átomo de carbono. Então, os dois primeiros elétrons que eu retiro, eu vou retirando eles de forma mais fácil. Quando eu retiro o último elétron do átomo, já eu tenho que gastar uma energia muito maior para retirar esse outro elétron, entendeu? Quando eu passo ali para retirar, por exemplo, eu retiro os 4 elétrons com uma quantidade, os dois primeiros elétrons com uma quantidade, os outros dois com uma quantidade. Quando eu passo para a camada mais interna, que seria essa camada 1 aqui, eu tenho que gastar mais energia para retirar esse elétron. É muito do que eu estou falando aqui com vocês. Ó, esses átomos aqui, a possibilidade deles doarem elétron é maior, porque é mais fácil eu retirar elétrons dele, porque esse elétron está sozinho lá na última camada, do que retirar elétrons desse átomo aqui, que tem muito mais elétrons na última camada. Entendeu? Então é mais fácil esse daqui perder elétrons do que esses daqui perderem elétrons. Deu para entender? Então, no caso lá do desenho lá, tem lá o número de ionização. Vai até o 6. Esse 6 aí é o número de. É o número, como é que fala? É o número de elétrons dele, né? Do carbono. Aí na Isso, medida que você vai tirando 1, 2, 3, 4, na hora que você vai para o 5, para o 6, ele já sobe o gráfico lá em cima. Então, é justamente isso, porque eu estou aumentando. É justamente o que eu falei, ó. Quando eu vou tirar o 5 e o 6, eu já estou indo para uma camada mais interna, tá vendo? Os 4 primeiros eu tiro da camada 2, do nível 2. Aí os outros dois eu tenho que tirar aqui, ó, do nível 1. Aí eu já tenho que aumentar a energia, né? Eu tenho que aumentar o gasto de energia para mim conseguir arrancar aquele elétron do átomo. Entendido? Beleza. Ô, John, então, você perguntou assim, como saber quando um átomo se estabiliza com 2 elétrons ou com 8 elétrons?
os átomos aqui, ó, 13, dessas colunas aqui, ó, dessa parte aqui e dessa parte aqui, eles, tirando o hidrogênio aqui, ó, tirando o hidrogênio e tirando aqui o lítio aqui, porque o lítio, como que é a distribuição eletrônica do lítio, ó? Se a gente for olhar aqui, a distribuição eletrônica do lítio é, ó, tô de cabeça para baixo. Que é esse daqui, ó, o Li aqui, ó. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s1. Então, o lítio, ele vai estabilizar com... qual a diferença de último subnível para subnível mais energético? Calma aí que eu vou responder, Caio. Então, olha assim, o lítio, ele vai perder um elétron e ele estabiliza com 2, tá vendo? Agora, esse daqui, ó, que é esse daqui também, ele vai perder 2 elétrons e estabiliza com 2. A gente vai entender quando ele estabiliza com 2 elétrons ou com 4 elétrons, porque a regra do octeto, ela vale para átomos que vão completar a segunda camada, que é a camada 2, porque na camada 2 eu tenho 8 elétrons. Átomos que vão perder ou que tem que completar a camada 1, que basicamente vai ser só o caso desses 3 aqui, ó, que é o hidrogênio, o lítio e o berílio. Esses 3 aqui, ó, se não me engano, esse daqui é o berílio, posso estar falando errado. Esses 3 aqui, eles vão completar, eles vão estabilizar na camada, na camada 1. Então, eles vão estabilizar com 2 elétrons. Todos os outros, eles tendem a estabilizar com 8. Tá certo? Respondi a sua pergunta, Jonathan? Só me fala um sim aí. O Caio me perguntou assim, ó, qual a diferença de último nível, subnível, para subnível mais energético? Olha só, quando a gente está falando do último subnível a ser preenchido, não necessariamente é Não, como que eu vou explicar? O último subnível a ser preenchido é o subnível mais energético, tá certo? Então é igual a gente falar isso daqui, ó. Quando eu pego a distribuição eletrônica, deixa eu pegar a distribuição eletrônica de algum que eu fiz aqui. Era um que foi maior. Aqui, ó. Olha só, Caio, nessa distribuição eletrônica aqui, o último subnível a ser preenchido foi esse daqui. Então, esse daqui é o subnível mais energético. Sempre vai ser o último subnível a ser preenchido que vai ser o subnível mais energético. Eles são iguais. O último subnível a ser preenchido é o subnível mais energético. Tá certo? Agora, a camada de valência é que o subnível mais energético talvez não esteja na camada de valência. Camada de valência é a última camada que foi preenchida. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, para essa distribuição eletrônica, se eu não me engano, é agora eu não vou lembrar de qual átomo que é a camada 3, a camada de valência. Beleza, então. Ótimo. Então, vamos voltar. Ó. Então, do NaCl aqui, o que aconteceu? O Na, que é o sódio, ele doou um elétron para o cloro. Então, o sódio ele ficou ó, positivo. Por quê? Porque quando o átomo perde um elétron, ele fica mais positivo, né? Porque o elétron é carga negativa. E quando o átomo ganha um elétron, ele fica mais negativo. Tá certo? Então, o Na fica aqui positivo e o cloro aqui fica negativo. Tranquilo, pessoal? Vou molhar o bico. Então, vamos olhar o outro exemplo aqui que a gente tem. Ó, uma das formas da gente representar é essa daqui. A gente representar uma ligação iônica. Outra forma que a gente tem é essa daqui. Deixa eu aumentar essa figura aqui para vocês poderem ver. Essa daqui, ó, é a ligação do alumínio, ó, do alumínio e do bromo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um átomo de alumínio que tem 3 elétrons na última camada, ó. Olha aqui, o alumínio, ele tá aqui, ó, no 3A, tá vendo, ó? No grupo 3A. Então, ele tem 3 elétrons na última camada.
E o bromo, ele tem aqui, ó, ele está na família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Então, quando eu for fazer a ligação do alumínio com o bromo, o alumínio vai doar um elétron para esse bromo, vai doar um elétron para esse bromo aqui e vai doar um outro elétron aqui. E aí ele se estabiliza com 8. Ele se estabiliza com 8, que é a camada anterior do alumínio, e o bromo fica com 8 também na última camada de valência dele. Tá certo? Aí a gente pode representar dessa forma aqui também, ó, que é elevado a menos 1, que ele tem um elétron a mais do que é o normal dele. Esse daqui também tem um elétron a mais, e esse daqui 3 elétrons a menos. Deu para entender essa representação aí a ligação entre o alumínio e os átomos de bromo, gente? Mais ou menos. Se puder explicar de novo, eu agradeço. O alumínio, gente, ele estabiliza com 8. Ó. Vamos ver aqui, ó. O alumínio, ele tem 13 elétrons. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica do alumínio, ó, eu vou ter 1 S2, 2 S2, 2 P6, P6. Aqui eu tenho 10, né? E 3 S2. Deixa eu conferir, para mim não lembrar, porque eu não lembro assim. E 3P1. 3S2, 3P1. Então, olha só. Quando ele perde... Espera aí que tem alguém querendo entrar. O alumínio, ó, ele vai estabilizar nessa camada aqui, ó, na camada 2, tá vendo? Então, ele vai perder esses 3 elétrons aqui que ele tem na camada de valência dele e vai estabilizar com 8 aqui, ó, na camada 2. Tá vendo? Aí, ó, o bromo aqui, ó, ele tem 7 na camada dele, na camada de valência dele. Se a gente for fazer a distribuição do bromo, a distribuição do bromo é muito grande, que tem 35. Mas vocês acreditam em mim? O bromo, ele tem 7 elétrons na última camada dele, na camada de valência dele. E aí, se eu dou o alumínio passa, esses últimos 3 do alumínio que ele tem para doar, eu jogo 1 para cá, 1 para cá e 1 para cá. Aí ele estabiliza com 8. Caroline. Ô, Caroline, como que eu sei que ele estabiliza com 8? É por causa dessa regra do octeto aqui, ó. A todos esses, é o que eu falei com vocês, a todos esses átomos do grupo A, todos os elementos que estão no grupo A, ou seja, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, eles estabilizam com 8 elétrons na última camada. É o que a gente chama da regra do octeto. Tá certo? Por isso que eu sei que ele estabiliza com 8 elétrons. É uma regrinha. Ah, Carolina, como a gente sabe quem vai doar ou ganhar elétrons no compartilhamento? Caroline, como que você vai saber isso? É justamente com isso. Por exemplo, você vai ter que fazer a ligação entre alumínio... Ó, desculpa, eu apaguei. Vamos supor que você vai ter que fazer a ligação entre alumínio e bromo. Quem vai doar elétrons é quem tem mais tendência a doar elétrons. Quem vai ganhar elétrons é quem tem mais tendência a doar elétrons. Por exemplo, se eu estou pensando em fazer a ligação entre alumínio e bromo, é lógico, quando eu observo a camada de valência, eu percebo que o bromo ele estabiliza mais fácil se ele ganhar elétrons. Agora, o alumínio ele vai estabilizar mais fácil se ele perder elétrons. Tá certo? A gente consegue observar isso se a gente vê o número, se a gente comparar, né, o número de elementos do número que a gente tem, o número de elétrons que a gente tem na camada de valência dos 2 átomos que a gente quer fazer ligação. Geraldo, eu acho que a nossa dúvida maior é com relação ao tipo de ligação. Se ela é iônica ou covalente. Quando que vai perder, entendeu?
No caso que eu estou entendendo aqui, a ligação, quando é iônica, a tendência dos que estão lá no começo da tabela é perder. Isso. E quando é covalente, eles compartilham, é isso? Exatamente. A ligação covalente, que é o que a gente vai entrar nela agora, a tendência é um compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, eu tenho uma doação de elétrons. Então, os átomos que estão lá no grupo 1A e no grupo 2A, eles tendem a perder elétrons, porque eles só têm 1 ou 2 elétrons na camada de valência. O do 3A também, igual é o caso do alumínio, ele tende a perder elétron também, dependendo do átomo que ele tiver a ligação. O que vocês têm que, vamos dizer assim, mas como, ô Geraldo, como que eu olho para a molécula, eu olho aqui para o AlBr3 e vou saber se ele é ligação iônica ou covalente? Só de olhar é difícil. Mas agora vocês param e pensam o seguinte: se vocês olham para essa molécula aqui, ó, e fazem esse desenho aqui, ó, o que é esse desenho? É pegar o alumínio e colocar 3 bolinhas em volta dele. Por que 3? Porque ele tem 3 elétrons na última camada. Faz o desenho de 3 desenhos aqui de bromo e põe 7 bolinhas em volta dele. Quando vocês olham para isso daqui, vocês vão perceber o seguinte: para que eu consiga ligar isso daqui, para que eu consiga fazer uma ligação, o que tem que acontecer? Eu preciso que os bromos tenham mais um elétron e que o alumínio perca 3 elétrons. Tá certo? Porque se eu fizer qualquer outro esquema aqui, vamos supor, se eu pensar que o bromo tem que doar elétrons para o alumínio, o alumínio não vai chegar a 8 na última camada, e aí eu não respeito a regra do octeto. Tá certo? É só vocês pensarem em fazer esse desenho aqui, ó. Viu uma molécula? Faz esse desenho aqui que vocês conseguem analisar e chegar na conclusão se é ligação covalente ou ligação iônica. Jonathan, sempre não, mas é uma tendência dele ligar metal e não metal, tá certo? Existe uma tendência que seja feita isso, mas não é uma regra exclusiva, não. É uma característica, que a ligação iônica ela tende a ser de metal com não metal. Mas as provas, como vamos saber quantos elétrons tem na camada de valência? Vocês vão ter acesso à tabela periódica na prova, Caroline. Entendeu? Na prova, vocês vão ter acesso à tabela periódica. Aí vocês vão conseguir saber isso, entendeu? Beleza, pessoal? Podemos seguir, então? Alguém ainda ficou com alguma dúvida sobre essa ligação aqui do alumínio? Vamos ver mais uma aqui, a do magnésio, ó. Essa daqui é do magnésio, ó. O magnésio, o que acontece? O magnésio, ele tá aqui, ó, no grupo 2A. Então, a tendência dele é perder 2 elétrons, tá certo? Porque se o magnésio tem 12, então a distribuição do magnésio é essa daqui, ó. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, se ele perde esses 2 elétrons aqui, ele vai ficar estável, né, com 8 elétrons. E o outro que ele está ligando, deixa eu ver, é com hidrogênio. O hidrogênio, a distribuição eletrônica do hidrogênio, por mais que ele esteja ali no grupo 1A, né, ele é um caso especial, que é aquilo que eu falei com vocês. O hidrogênio, a distribuição dele é 1s1. Então, para que essa camada dele daqui fique estável, ele precisa de ganhar um elétron. Que aí a camada dele, a camada 1 dele aqui, ó, vai passar para 2. Não é isso? Então, o que acontece aqui, ó, para fazer esse composto aqui, ó, MgH2, que é o magnésio H2, o magnésio doa um elétron para um átomo de hidrogênio e doa o outro elétron para um outro átomo de hidrogênio. Aí o magnésio fica com menos 2 elétrons e cada hidrogênio fica com mais um elétron. Então, o hidrogênio ele vai estabilizar com 2 elétrons na última camada. Diferente aí, fugindo da regra do octeto, né? Já o magnésio está dentro da regra do octeto, ele estabilizou com 8 na última camada. Deu para entender a situação do magnésio e do hidrogênio aqui, gente?
Ok. Beleza, então vamos seguir. Agora vamos ver as ligações. Ó, isso aqui é só um slide para me ajudar. Vamos ver as ligações covalentes. A ligação covalente, o que acontece? Na ligação iônica, a gente tinha uma doação de elétrons. Então, o elétron ele saía de um átomo e ia para outro átomo. Na ligação covalente, as camadas de valências dos átomos, elas são compartilhadas. Então, os elétrons dessas camadas de valência são compartilhadas. É como se um átomo dividisse esses átomos, né, que fazem parte dessas moléculas, eles dividem os elétrons das suas camadas de valência entre as suas órbitas ali, né? Os últimos elétrons, eles orbitam tanto o átomo quanto o outro átomo. Existe um compartilhamento de elétrons, tá certo? Essas ligações, elas tendem a acontecer com elementos que estão, elementos que estão nessas camadas aqui. Por exemplo, igual esse primeiro exemplo, que é o CO2, o carbono está no grupo 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada, e o oxigênio está no grupo 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Então o carbono precisa de 4 e o oxigênio precisa de 2, tá certo? Para estabilizar, para chegar em 8. Então o que é feito? Como que essa molécula é feita? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu aumentar essa figura aqui para vocês entenderem. Cada tracinho desse daqui, ó, representa uma ligação covalente, que é um compartilhamento de elétrons. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o oxigênio tem 6 na última camada. Compartilhando esses dois aqui com o carbono, ele chega a 8, tá certo? A mesma coisa acontece com esse átomo de oxigênio aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhando com esses dois aqui do carbono, ó, ele chega a 8. E esse átomo de carbono tem 4. Tá vendo? Ó? Ele tem 1, 2, 3, 4. Compartilhando 2 com esse e 2 com esse, ele chega a 8 também. Deu para entender a ligação aí do CO2, gente? Então, o mesmo elétron vai estar na camada de valência dos dois átomos. Isso. É exatamente isso que você falou. O mesmo elétron, ele vai estar orbitando, né? Ele vai estar na camada de valência dos dois átomos. É isso mesmo, é exatamente isso que você falou. Tem que igualar. Tem que se igualar. Zé Eduardo, vê se eu vou responder a sua pergunta. Eu não preciso necessariamente ter duas ligações covalentes com esse daqui e 2 ligações covalentes com esse daqui. Eu posso ter números diferentes de ligação covalente, entendeu? É isso que você tinha me perguntado? Por exemplo, é igual esse exemplo aqui que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês, ó. Esse daqui, ó, é o CCl3F. Esse daqui é um gás, é aquele gás que todo mundo falava mal dele na camada de ozônio, né? Que fazia mal para a camada de ozônio. É o gás daquele gás da geladeira. Esse gás aqui, ó, o flúor, ele completou com 1, o cloro completou com 1, esse outro de cloro completou com 1 e esse outro de cloro completou com 1. Tá vendo? E o carbono aqui, ó, compartilhou um com esse, um com esse, um com esse, um com esse, compartilhou, chegou em 8 também na camada dele. Beleza? Podemos seguir então, gente? Deu para entender as ligações covalentes? Elas são até mais fáceis da gente entender do que as ligações... E igual esse caso aqui, igual eu falei com vocês, ó, cloro, flúor e carbono. Se a gente for olhar na tabela periódica, ó, cloro e flúor aqui estão no 7A e o carbono no 4A. Então,
eu tendo a fazer as ligações covalentes com átomos que estão nessas regiões. Quando eu ligo átomos que estão aqui, ó, nesses últimos aqui dos grupos do grupo A, eu tendo a fazer ligações covalentes. É lógico que isso não é uma regra exclusiva, eu posso fazer ligações covalentes aqui com outros, mas a tendência é maior quando eu ligo elementos desse pedaço aqui, tá certo? Uma outra ligação, qualquer dúvida que vocês tiverem tendo, vocês vão me mandando aí, gente. Vou seguir aqui. Uma outra ligação que a gente tem são as ligações metálicas, que a gente chama de mar de elétrons. Esse mar de elétrons, ele acontece muito com o compartilhamento de elétrons entre átomos. Então, por exemplo, é o que a gente tem nos elementos aqui, ó, por exemplo, o cobre, o ouro, esses elementos aqui, principalmente esses elementos que estão aqui no meio, são os metais de transição, esses elementos aqui, as ligações entre átomos desse mesmo elemento, tendem a ser realizadas através dessa ligação de mar de elétrons. Então, quando a gente pensa num fio de cobre, aquele fio de cobre, se a gente pensar num fio de cobre puro, esse fio de cobre, ele tende a ser uma ligação de mar de elétrons. Tende não, ele é uma ligação feita com mar de elétrons. Eu não tenho compartilhamento de elétrons ali entre os átomos. Aqueles elétrons, eles fluem pelos átomos ali. Uma característica dessa fluidez dos elétrons, né, dessas ligações, é uma ligação mais fluida. As ligações metálicas, elas são as ligações, vamos dizer assim, de menor força, se a gente for falar. O que dá essa característica dessas ligações, por exemplo, o tipo dessas ligações acabam dando essas características que eu coloquei ali para os metais, a condutividade elétrica, a maleabilidade e a ductibilidade. Então, a condutividade elétrica, como eu tenho esses elétrons livres ali, nesse material, por exemplo, ali no fio de cobre, eu tendo a ter uma melhor condutividade elétrica. Porque a corrente elétrica é justamente o movimento dos elétrons, né? Como os elétrons eles estão mais livres nesse tipo de material, então a condutividade elétrica deles é maior. A mesma coisa da maleabilidade e ductibilidade. Como essa ligação ela é menos forte, é mais fácil eles mudarem de forma. Maleabilidade é a capacidade da gente moldar, né, esse metal, e a ductibilidade é a capacidade de eu transformar esse metal num fio. Então, essas duas características que a gente tem de alguns metais, o alumínio, o cobre, o ouro, é justamente dada por esse tipo de ligação, que é a ligação metálica, que é a ligação que a gente chama ela de mar de elétrons, tá certo? Que são os elétrons livres. Esses átomos, eles são mais fluidos, né? A ligação entre esses átomos. E essa ligação de mar de elétrons, ela costuma acontecer sempre, é mais fácil dela acontecer entre metais, entre átomos iguais. A gente tem também ligações que seriam as ligas, né? As ligas metálicas são algumas ligações de mar de elétron ali entre outros metais, mas a grande maioria delas é entre átomos do mesmo elemento, tá certo? Não são todas as ligas metálicas que formam ligações químicas. Outras ligas metálicas são só uma mistura sem ser uma ligação química. Tá certo, gente? Deu para entender essa ligação metálicas aqui, esse mar de elétrons? Tem uma imagem na apostila, se eu não me engano. Deixa eu até ver se eu acho essa imagem aqui, ó. Acho que eu não tenho aqui a apostila salva aqui, não. Que mostra muito bem essa questão do mar de elétrons. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, Geraldo. Pode falar. Estou voltando aí na ligação covalente. Eu tenho como eu ter uma ligação covalente fora da regra do octeto? Então, a regra do octeto, ela tem algumas exceções. Eu posso ter uma ligação covalente que vai gerar, um átomo, ele pode estabilizar
com um número maior de elétrons na camada de valência ou com um número menor de elétrons na camada de valência. Essa regra do octeto, ela vale mais para essas colunas que eu falei com vocês, que é o grupo A. O grupo B, que é o grupo dos metais de transição, normalmente, eu vou até explicar para vocês o caso do cobre, esse elemento ele pode fazer ligações que a última camada do cobre, por exemplo, não fique com 8 elétrons, ela vai ficar com mais elétrons do que 8, mas ele vai estabilizar, tá certo? Eu posso gerar ligações ali que vão fugir dessa regra do octeto. Mas essas ligações, quando eu fujo da regra do octeto, a grande maioria dessas fugas, ela vai acontecer quando eu tenho ligações com metais de transição. É porque a gente tem um exercício que fala justamente sobre isso, entendeu? Um dos exercícios da gente, e na matéria, eu vi a matéria toda, eu não vi falando nada de hibridação. Eu consegui ver isso fora da nossa matéria. E para resolver esse exercício, dependia dessa hibridação. Você pode me falar qual exercício que é? Você sabe qual que é? Deixa eu olhar aqui. É o PCL. Mas olha só, gente, essa hibridação... Qual que é? Atividade 7. Ele fala para a gente fazer... PCL5. Isso. Beleza, vamos fazer esse PCL. Eu vou fazer uns de hibridação aqui e talvez vai solucionar o problema de vocês. Porque o PCL5, ó, ele não vai fugir muito dessa questão. O P tá aqui, ó, no 15 e o cloro tá aqui. Então ele não vai fugir. PCL3 e PCL5 que Isso, fala lá. O 3 é... Então, eu vou... O 5 já depende da hibridação. O 3 é até fácil de resolver ele. Agora, o 5 ele já depende da hibridação. Então, eu vou mostrar uns aqui para vocês e aí talvez a gente chegue nesse consenso, tá certo? Que é a hibridação. Sim. Eu vou mostrar, tem um exemplo aqui no meu slide dessa questão da exceção dessa regra do octeto. Mas vamos lá, gente. Da questão do mar de elétrons, deu para vocês entenderem? Eu acho que tem uma imagem na apostila. Deixa eu ver se eu acho essa imagem do mar de elétrons. Aqui, ó, seria isso daqui, tá vendo? Ó, eu tenho um monte de átomos aqui, eu tenho alguns elétrons livres. Então, eu tenho a capacidade de moldar esses elétrons aí para a gente poder fazer a forma aí com que eles tomam, tá certo? Condutividade, é a questão da condutividade, a maleabilidade, a ductibilidade. Então, esses elétrons que ficam livres aqui, é um elétron que fica solto dentro dessa ligação. Então, vamos lá. Vamos para essa parte também de hibridação que vocês falaram. Creio que o exercício foi feito para esse efeito, para efeito de pesquisa. Beleza, vamos lá, ó, gente. Até mesmo essa questão aí que vocês falaram sobre a hibridação da exceção da regra do octeto. Um exemplo que tem lá no livro é justamente o exemplo de... Vou até fazer ele aqui, que ele tem lá na apostila também, que é o CH4. Se a gente pensar no CH4, ó, o que a gente tem aqui, ó? A distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2. Isso daqui é a distribuição eletrônica do carbono. A do hidrogênio... A do hidrogênio... Espera aí, que eu vou só copiar aqui. Ó. A do hidrogênio é um S1, tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, ó, isso daqui seriam os orbitais, que a gente fala, né? Os subníveis.
O hidrogênio, ele seria, o átomo dele seria assim, ó, eu só teria uma setinha, que é um elétron, cada setinha dessa representa um elétron. A do carbono, o que eu teria? Eu teria aqui, ó, esse subnível totalmente preenchido, esse daqui totalmente preenchido, esse daqui totalmente preenchido, totalmente preenchido, totalmente preenchido, e agora faltou. Eu peguei justamente o que eu não estava preparado para fazer. Espera aí, gente, só um minutinho. Espera aí. Então, aqui, ó, vamos pensar que aqui embaixo não é 2, não. Aqui embaixo é 3. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho 3. Três S. E 3P. Certo? 3S e 3P. Agora, pro carbono, o que eu teria? Eu teria aqui, ó, esse subnível aqui, ó. Esses níveis aqui, eles não estariam preenchidos. O meu átomo de carbono de distribuição seria essa, né? 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 6 aqui, ó, no 2P6 e 3 no S2. Aí o que acontece? Eu faço a ligação de um elemento, eu preciso que eu tenha um subnível na mesma condição dessa subnível aqui, ó, do H, tá vendo? Eu preciso de um subnível que tenha apenas uma setinha. Se o subnível não tiver só uma setinha, eu não consigo fazer a ligação dele. Eu não consigo ligar esse átomo aqui com esse átomo, porque esse átomo aqui, ó, não tem subnível incompleto. Todos os subníveis deles estão completos. Esses subníveis aqui, eles estão incompletos. Eles não estão incompletos. Eles não têm elétrons dentro deles. Tá certo? Então, o que eu preciso que aconteça para que eu faça a ligação? Eu preciso de fazer a hibridação, que é ativar esse átomo aqui, que é justamente fazer isso daqui, ó. Esse elétron que está no 3s2, ele sai daqui, sai do 3s2, e aí eu passo a ter um elétron aqui, ó, no 3p1. É como se essa distribuição eletrônica aqui, ó, ela passasse a ser 3s1, 3p1. Agora, o que eu tenho? Eu tenho subnível S1 e eu tenho subnível 3p1 aqui, ó, vazio. Então, o que eu faço? Eu pego esse elétron aqui, ó, eu pego esse elétron do átomo de carbono e compartilho. Eu tenho 4 átomos de carbono, eu compartilho um com esse e um com esse daqui. Tá vendo, ó? O átomo de carbono, ele passa a ter, ó, um compartilhamento aqui, um compartilhamento aqui. E o outro compartilhamento do outro lado. Tá certo? E aí eu consigo formar essa ligação aqui. Eu pego esse elétron aqui e ponho aqui, pego esse elétron e ponho aqui, fico com 4, né, nesse subnível. E preencho mais esses dois aqui. Aí eu faço a hibridização desse átomo de carbono. É basicamente isso que vocês têm que pensar lá na hora de fazer do negócio. Deixa eu até mostrar o outro exemplo aqui. Esse do átomo de carbono tem lá no livro. Se eu mostrar o do bromo aqui para vocês, ó, o dessas duas aqui, ele vai ficar até mais fácil de vocês entenderem esse processo de hibridação. Não vou ter que copiar tudo. Espera aí. Aqui, ó, para o BH3 aqui, ó. O B ele tem 4 elétrons ele tem aqui, ó, 5 elétrons.
Então, B, a distribuição dele vai ficar assim. Aqui ele vai estar totalmente preenchido. Aqui ele vai ter totalmente preenchido. E aqui ele vai ter um elétron só. Tá vendo? Ó? Aqui ele vai ter um elétron apenas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Isso daqui seria a distribuição eletrônica aqui do B. Ó. Agora, o hidrogênio, ele tem um elétron só. Então, ele está dessa forma aqui. Para que eu consiga ligar, é o que eu falei com vocês, eu preciso de ter um subnível vazio. Eu preciso de ter algum ponto aqui nesse subnível aqui, ó, que esteja vazio. Então, eu teria que ligar um aqui e não consigo ligar mais. Como que eu faço isso? Eu tiro um elétron desse daqui. Aí eu ativo o átomo. Ele vai ficar com um aqui e um aqui, ó. E aí eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Um átomo vai compartilhar com esse, um átomo vai compartilhar com esse e um átomo vai compartilhar com esse subnível. Esse átomo aqui fica com 8 e cada átomo de hidrogênio aqui vai ficar com 2. Tá certo? Eu consigo fazer essa hibridização. O que vocês têm que fazer lá no exercício, com PL5, PL3, talvez seja exatamente isso daqui para vocês conseguirem resolver o exercício. É fazer esse esquema aqui, ó, igual eu fiz aqui com as setinhas, para vocês conseguirem fazer, ó. O fósforo, que é o P, ele tá aqui, ó, no 5. Tá vendo, ó? Então ele vai ter aqui 5 elétrons na última camada. E o cloro, ele tá aqui no 7. Então eu tenho que pensar aqui como que eu vou fazer. Se esse daqui tem 5 e esse daqui tem 7, quantos desses daqui eu tenho que fazer, ou como que eu tenho que fazer a hibridização dele para poder fazer essa ligação. Deu para entender, gente, esse processo aqui, ó? Eu tirei um elétron desse subnível aqui e joguei para um outro subnível. Vou esperar vocês falarem que não conseguiram entender. Ou se conseguirem entender. Vamos fazer de novo. Esse processo aqui é mais complicadinho mesmo. Então vamos com calma, gente, para vocês entenderem aqui, ó. Se eu pensar no átomo de bromo, o bromo, ele tem, se eu olhar aqui, ó, ele tem 3 elétrons na última camada, certo? Ele tem 3 elétrons na última camada. E o hidrogênio, ele tem um só. Então eu preciso fazer a ligação de bromo com hidrogênio, tá certo? O que acontece? A distribuição eletrônica do bromo, que ele é aqui, ó, o bromo, ele tem, ó, 5 elétrons, que é esse B aqui. Eu tô falando bromo, mas não é bromo, não. Então, o B aqui, ele tem 5 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons no subnível 1s, 2 elétrons no 2s2 e 1 elétron. Calma aí, que eu fiz errado. E 1 elétron no. 1 elétron aqui, ó. Oh, meu Deus. Vou tampar aqui, mais ou menos. E 1 elétron só no 2p2. Essa distribuição aqui, vocês entenderam? Essa distribuição que eu fiz aqui, vocês conseguem entender? Beleza, ótimo. Agora, o que acontece? O hidrogênio, ele tem 1 elétron aqui, certo? 1 elétron no S2. É só isso que o hidrogênio tem. Se eu penso da seguinte forma, ó, para que eu consiga ligar
esse átomo aqui, ó, para que eu consiga fazer uma ligação do hidrogênio com o B, que eu consiga fazer uma ligação do H com B, eu não posso ter, se eu fizer essa ligação aqui, ó, eu não chego no octeto, eu não chego a 8, porque eu tenho que fazer um elétron desse, vai compartilhar com esse quadradinho aqui, e os outros dois teriam que vir para cá, ó, teriam que ligar aqui. Só que eu não consigo fazer, eu não consigo preencher um quadrado desse com 2 elétrons. Eu só consigo preencher quadrados que estão faltando. Eles precisam ter pelo menos aquele orbital, aquele pedacinho ali, esse quadradinho aqui, ele precisa ter pelo menos um elétron para que eu preencha ele com mais um. Deu para entender isso que eu falei? Então, por exemplo, nesse daqui, ó, eu só tenho um lugar disponível aqui, ó, para elétron. Eu não tenho outros lugares disponíveis aqui. Deu para entender isso? Ó, para que eu possa preencher, eu tenho que ter pelo menos um elétron no quadradinho. Então, fica claro para mim que eu não consigo preencher aqui, ó, esse quadradinho aqui, porque esse quadradinho aqui ele está sem nenhum elétron. Aí, o que a gente fala? Esse átomo aqui, então, esse B aqui, ele precisa ser ativado. Ele precisa passar pela ativação. Então, eu preciso tirar um elétron desse subnível aqui e passar para um quadradinho desse daqui. Então, o que acontece? Ó? Geraldo, mas como é que é feito isso na prática? Normalmente isso acontece, essa ativação é feita quando eu aqueço o átomo, quando esse átomo ele fica mais quente, então eu consigo mudar esse elétron de nível. Então eu consigo fazer essa ativação do átomo. O que acontece? Esse átomo de B aqui agora, ó, ele continua com os 5 elétrons dele, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora ele tem 1, 2, 3 quadradinhos disponíveis. Então, para que eu possa fazer essa ligação aqui, ó, eu consigo compartilhar com um átomo de hidrogênio, eu compartilho com esse quadradinho, com outro átomo de hidrogênio, eu compartilho com esse, e com outro átomo de hidrogênio, eu compartilho com esse. E aí, o B, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, ó. 2, 4, 6. Com mais 3 aqui, ó, que ele compartilhou, ele vai ficar com os 8 elétrons. Tá certo? Isso, o objetivo é eu chegar em 8. Na verdade, gente, o objetivo é chegar em 8. Eu tô falando 8, mas não é 8. Porque isso aqui é justamente o que a gente está explicando, né? Uma exceção à regra do octeto. Essa molécula aqui, ó, ela vai estabilizar esse B aqui, ele vai estabilizar com 6, que é 1, 2, 3. Ele vai estabilizar com 6 aqui, ó. 2, 4, 6. É justamente uma exceção à regra do octeto que a gente está falando. Aí, nesse caso aí, não teve a hibridação, né, ô Geraldo? Não, a hibridação é justamente isso que eu fiz aqui, ó. Que o normal dele era isso daqui. O normal dele é isso, ó. O normal dele é isso, tá vendo? Quando eu faço essa transferência, eu pego esse elétron aqui e jogo para cá, é justamente hibridizar. É isso que a gente fala de hibridizar. Ah, tá. Então, nesse caso, teve a hibridização e não saiu da regra do octeto. Ele não passou de 8. Não. Ele não passou de 8. Ele ficou com menos de 8. Ele estabilizou com menos de 8. Aqui, ó, gente, deixa eu fazer o desenho. Vocês estão querendo que eu faça o desenho para vocês entenderem. Isso daqui é como se eu fizesse isso daqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Espera aí só um minutinho, que eu vou ver se eu consigo achar aqui para vocês, ó.
Espera aí só um minutinho, gente. Estou tentando achar um desenho aqui que vai ficar claro para vocês. Não, é BH3 que a gente está fazendo. Seria mais ou menos esse desenho aqui, ó, gente. Que você... Ó, peraí. Isso daqui, ó, essa molécula aqui, ó, eu estou fugindo da regra do octeto. O H, ele estabilizou com 2. Tudo bem, ele vai estabilizar com 2. Isso daqui é uma ligação covalente, ó, de compartilhamento, tá vendo? E o B, ele vai estabilizar com 6. 1, 2, 3, 4. Ele vai estabilizar com 6. Isso daqui tá faltando uma bolinha aqui, ó. O B, ele vai estabilizar com 6. Tá certo? Aqui teria uma bolinha a mais. Ainda peguei uma imagem sem bolinha. Ah, não, é isso mesmo. Desculpa, gente. Esses dois que estão sobrando aqui, é esses dois aqui de cima, ó. O B, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na última camada dele, que são os compartilhamentos aqui. Esses dois aqui é esses dois da outra camada. Na verdade, não tem esses dois elétrons aqui. Não, Geraldo, mas se for analisar por aí, tá dando 8, cara. Você pega aí, ó, 2 em cada... Entre B e H são 2. Mais 2 que tem no B aí, ó, tá dando 8. Não, então, mas esse daqui, esses dois aqui não tá na camada de valência, tá aqui, ó. Entendeu? Tá, deixa eu apagar eles aqui. Esses que não Isso, a camada de valência dele fica só com 6. Ele não fica com 8 na camada de valência. Geraldo, entendeu? Ó, fica tem com assim 1, os 2, elementos 3, que não 4, 5, 6. estabilizam com 8? Existe uma lista desses elementos que são exceção à regra do octeto? Não, isso vai depender. Isso vai, por exemplo, essas exceções. Por exemplo, se você chegou ao ponto, eu vou ter que fazer essa ligação aqui do BH3. Eu sei que ele vai ter que exceder, que ele não vai cumprir a regra do octeto. Eu vou ter que hibridizar ele, que é isso daqui, e vou ter que fazer a ligação dele dessa forma. Mas não existe essa lista, não. Tem várias moléculas, vários compostos que podem ou não fazer um elemento. Por exemplo, esse B aqui, ó. Esse B aqui, ó. Ele pode ligar com outro elemento que aí ele não vai ter que fazer, não vai ter que ir contra a regra da camada de valência. Por exemplo, tem um composto que é o BF3. Quando o B liga com o F aqui, ó, ele vai todos eles vão ter na regra da camada de valência, que aí eu vou ter aqui, ó, o B fazendo a ligação com o F aqui, o B ele vai estabilizar, ele vai doar elétrons aqui para o F, entendeu? Aí isso vai variar de composto para composto. Porque pode ser isso a questão lá da atividade. É só um elemento que é uma exceção à regra do octeto, que estabiliza com 6. Eu não sei, eu não fiz Não, pode ser. Por isso que alguém falou assim, ó, cabe até uma pesquisa, né? Alguém falou isso. O Jardel. Então, vale a pena vocês pesquisarem, vocês irem atrás desse composto também para ver a situação dele, porque vai de composto para composto.
não tem uma regrinha geral, não. Por exemplo, um elemento ele pode ligar e não, numa certa ligação, ele não vai se opor à regra do octeto, ele vai estabilizar. No outra ligação, ele não vai estabilizar, entendeu? Isso vai variar. O grande diferencial que eu vi aí no PCL5 é que ele usa outra camada que nem tinha na camada de valência, né? Isso, ele vai para uma outra camada, né? Além da camada de valência dele, ele tem que hibridizar, passando, por exemplo, para um outro nível. É isso que vocês estão falando? Isso. Isso, a hibridização dele talvez vai para outra camada. Ele vai para a camada D ali, que o Luiz Henrique falou. Tá vendo? Mas Isso. justamente é ele passar para um outro nível. Ele tem que passar para uma outra camada. Vai para outro subnível. Beleza, gente? Podemos seguir? Se vocês tiverem, quem tiver alguma dúvida ainda nessa questão, tenta fazer uma pesquisa sobre o PCL5, PCL3 para fazer essa atividade. Se ficar com alguma dúvida, aí me manda que eu vou conversando com vocês, tá certo? Vamos seguir para a gente poder concluir aqui. Agora, uma outra situação que a gente tem são moléculas que tem, ela tem os dois tipos de ligação numa mesma molécula, numa mesma substância. Então, por exemplo, dois exemplos que a gente tem aí, ó, é desse NaNO3 e o sulfato de cobre aí, que é o CuSO4. Então, essas duas moléculas aí, eles têm dentro da mesma molécula ligações covalentes e ligações iônicas. Então, reparem, por exemplo, aqui, ó, do S com o Cu. O S, ele tá aqui, ó. O S, deixa eu achar um enxofre aqui. O enxofre, ele tá aqui, ó, no 6. Então, ele tem 6 elétrons na última camada dele. E o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Então, se a gente voltar... Então, todos os dois têm 6. Se eu conto aqui, ó, o enxofre, então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Então, se eu contar aqui, ele teria que ter 2 elétrons... ele teria que ter 2 elétrons a menos, não é? Aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio aqui, ó, fez 2. Esse oxigênio fez 2. Esse oxigênio fez 2, atingiu o certo. Agora, esse oxigênio aqui, ó, esse enxofre aqui, ele tá... Eu falei errado ele. Não, é isso mesmo. Ele tem aqui, ele tá no 6, ó. É porque esse elemento aqui, ele fugiu da regra também do octeto. Aqui, ó, esse oxigênio aqui, ele recebe 2 elétrons, um oxigênio desse e um oxigênio desse, ele recebe elétrons desse cobre. O cobre é um caso desses elementos que não estabiliza com 8 também, que é um metal de transição, né? Se a gente vê, o cobre, se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar ali com, se eu não me engano, 16 elétrons na camada de valência dele. Ele não estabiliza com 8 na última camada, que são esses metais de transição. E aqui eu estabilizo essa daqui, ó, tá vendo? A mesma coisa acontece com esse daqui, ó. Eu tenho um número maior de elétrons aqui e um elétron sobrando aqui. Eu tenho ligações, além das ligações, isso daí são algumas moléculas, né? É um caso mais específico, mas eu tenho essa possibilidade de ter ligações iônicas e covalentes na mesma molécula. Tá certo? Isso daqui vocês não precisam nem preocupar muito com essa situação aqui, não, mas é só para vocês saberem que existe essa possibilidade das ligações iônicas e covalentes. Vamos tentar só aproveitar esses últimos 10 minutinhos aí, gente, e fazer esses exercícios aqui, só ver se vocês conseguiram absorver o conteúdo. Vou até fazer junto com vocês aqui para a gente poder ir mais rápido e a gente conseguir fazer os 4. Aqui nesse primeiro, ó, o selênio e o enxofre pertencem à família 6A. Então tá aqui, ó, selênio
E o selênio, gente, desculpa. O selênio tá aqui, ó. O selênio tá aqui e o enxofre aqui. Então, eles estão na família 6A, ó. Tá vendo? Então, eles precisam de 2 elétrons para atingir os 8, para estabilizar. Então, da tabela periódica. Sendo o elemento, sendo o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados, respectivamente, ó, sendo assim, desculpa, eu li tudo errado. Sendo assim, o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados, respectivamente, pelas fórmulas. Quais dessas fórmulas aqui, ó, representam a ligação entre enxofre e hidrogênio e selênio e hidrogênio? É a letra D, isso mesmo, José. Todo mundo consegue ver que é a letra D, gente? Ó, o selênio e o enxofre, eles têm 6 elétrons na última camada. Todos esses dois aqui têm 6 elétrons. Para eles atingirem o 8 e ficarem estáveis, numa ligação com o hidrogênio, eles precisam de 2 hidrogênios, tá certo? Então, eles precisam de 2, porque o hidrogênio ele consegue compartilhar apenas um elétron. Então, eles precisam de 2 hidrogênios. Então, ó, eu tenho H2SE e H2S. Tem que compartilhar 2 Hs. É isso mesmo. Beleza? Então, esse daqui facinho, né? Esse exercício aqui. Vamos para o próximo. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a CO2, gente. O O, ele está na família 6. Ele está na família 6A. E o C, ele está na família 4A. Então, quantas ligações covalentes eu tenho numa molécula de CO2? Letra C, 2. Ó, gente, pensa direitinho. O C, ele tem 4. O oxigênio tem 6. É isso mesmo, Caroline. São 4 ligações covalentes. Deixa eu pegar aqui o desenho do CO2 só para vocês verem aqui, ó. Ah, tem até aqui no slide, né? Eu já tinha mostrado o CO2 aqui no slide. Ó, peraí. Meu Deus. E pronto. Aqui, ó. Eu tenho 4 ligações covalentes. Eu tenho, ó. O O, ele tem 6 elétrons na última camada dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o C tem 1, 2, 3, 4. Então, ele precisa de fazer 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Cada tracinho desse, gente, é uma ligação. Não é o par que é uma ligação covalente, não, tá? Porque talvez vocês podem ter confundido isso.
Deu para entender? Então, vamos lá. O próximo aqui, ó. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Espera aí que a Luana perguntou. Isso é para que os dois elementos cheguem a 8 e se estabilizem, né? Traço. Vou voltar lá, espera aí que teve umas perguntas aqui. Ó, calma aí. Luana, é exatamente isso, porque aqui, ó, tanto o oxigênio quanto o carbono, eles vão estabilizar com 8 elétrons na última camada, né? Aí eles vão ficar estáveis. Por isso que eu tenho que fazer as 4 ligações covalentes, para que eu chegue a 8. Se eu tenho a possibilidade de fazer as 4, eu vou fazer as 4. Ô, Jonathan, cada tracinho desse daqui é uma ligação covalente. Não é o par que é uma ligação covalente, não. Não é esses dois tracinhos juntos que formam uma ligação covalente, não. Cada um é uma ligação covalente. Beleza? Respondi todos os dois? Jonathan? Beleza. Então vamos seguir. Vou voltar lá. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E um elemento Y possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2 e 2p4. Da ligação iônica entre esses dois elementos, resulta o composto de fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular dessa ligação aí? Alguém chuta algum C? C ou D? Alguém fala outro, gente? Olha só, vamos lá. Ligação Thales, letra A, isso mesmo, Thales. Jonathan também é letra A, isso mesmo. Ele fala de uma ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela é uma ligação onde eu tenho a doação de elétrons. Se o elemento X aqui, ele tem 2 elétrons na camada de valência dele, ó, que é esse 3s2 aqui, ele tem 2 elétrons para doar, tá certo? E o elemento Y, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa receber 2 elétrons. Então, se eu tiver um átomo de X e um átomo de Y, eu consigo fazer essa ligação iônica. O átomo de X vai doar 2 elétrons e o átomo de Y vai receber esses 2 elétrons. Pronto. Com um átomo de cada, eu faço a ligação iônica. Então, a letra correta é a A, o XY. Olha só, teve um pessoal que falou C aí. Por que não seria o C? Porque se eu tivesse 2 átomos de X, eu teria 4 elétrons para compartilhar. Porque eu teria 2 elétrons de cada átomo, não é isso? Então, se eu tivesse 2 elétrons de cada átomo, no total eu teria 4 elétrons para doar. Se eu tiver 4 elétrons para doar e tiver apenas um átomo de Y para receber, esse átomo de Y vai ficar com um número maior de elétrons na camada de valência do que 8. Então, ele não vai ficar estável, ele vai ficar com 12 elétrons na camada de valência. Porque ele já... 10, desculpa, né? Ele já tem 6, se ele receber 2 de cada átomo de X, ele vai ficar com 10. Então, ele não ficaria estável. A mesma coisa para esse daqui. E para esse daqui, ó, se eu tiver 2x, eu tenho 4. Agora, se eu tiver 2y, eu preciso receber... se eu tiver 2y, eu tenho 4 para doar. Mas se eu tiver 2y, eu preciso receber 4. Então, esse composto aqui, ó, na verdade, eu preciso receber mais do que 4, né? Eu preciso receber 8. Aí eu teria um problema também.
Então, o composto certo aqui, ó, seria o XY. Beleza, gente? Deu para entender? Então, olha esse último aqui, ó. Considerando as seguintes espécies químicas, para a gente terminar. Considerando as seguintes espécies químicas, Na+, ou seja, o íon positivo, né? É um átomo de sódio menos um elétron, com menos um elétron. O Ca2, que é um átomo de... O Ca, que é um átomo de... Esqueci isso daqui. Com menos 2 elétrons. Esse átomo com menos 3 elétrons. Esse átomo com mais 2 elétrons, com mais 2 elétrons e mais 1 elétron. Qual das fórmulas a seguir está correta? NaCl2... Ah, Caio, aqui, ó, essa diferença aqui da letra A para a letra B é porque na letra B, quando eu faço um composto iônico, eu não tinha comentado isso com vocês. Foi ótima a sua pergunta. No composto iônico, o elemento que doa elétrons, ele vem primeiro. E o elemento que recebe elétrons, ele vem depois. Vocês não sabiam isso mesmo. Eu estou falando agora com vocês. Sempre é feito dessa forma, tá certo? Olha só, para fazer esse exercício daqui de baixo, gente, tem uma regrinha que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente pode fazer, é como se fosse uma multiplicação cruzada. O que eu faço? O que eu faço aqui? Se eu vou ligar Na com Cl, é como se eu estivesse descendo esse número que está em cima aqui, ele desce para baixo aqui. E esse número que está em cima aqui, ele desce para o átomo de cloro embaixo. Então, se eu fizer uma ligação de Na com Cl, eu tenho que ter um átomo de Na e um átomo de cloro. Tá vendo? É como se eu descesse esses valores aqui, ó. Deixa eu passar aqui para baixo para vocês entenderem isso que eu estou falando. O Na com Cl aqui, ó. Se eu estou fazendo uma ligação de Na com Cl, esse 1 ele vem para cá como número de átomos, e esse 1 aqui em cima, porque isso daqui é mais 1, né? Então, esse 1 ele desce. Então, eu fico com um aqui embaixo e um aqui embaixo. Então, para que eu faça a ligação desses dois íons, eu tenho que fazer essa multiplicação. É como se eu estivesse fazendo uma cruzada aqui, né? O número de cima desce para o outro átomo e o número de cima desse daqui desce para o outro. O Jonathan falou ali a letra E. Ó, para esse daqui eu sei que está errado. O alumínio com bromo aqui, ó, também sei que está errado, né? Porque eu precisaria de um alumínio e 3 bromos. Se eu fizer essa multiplicação cruzada aqui. Multiplicação não, descer isso daqui cruzado. O alumínio com oxigênio também está errado, né? Porque eu tenho 3 aqui em cima e 2 aqui em cima, então está errado. O hidrogênio com bromo também está errado, o oxigênio com bromo, porque eu teria que ter 2 bromos e não 2 oxigênios. E esse daqui, ó, o Ca com Cl, ele segue exatamente essa regra. Ó, eu desço com 1 para o Ca e desço com 2 para o Cl. Então, eu tenho CaCl2. Deu para entender esse último exercício aí, gente? Tem alguém que ficou com alguma dúvida nele? Não? Gente, então por hoje é isso. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Eu vou até interromper a gravação aqui. Vou disponibilizar essa aula já para vocês.